O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um dos pronunciamentos oficiais mais vergonhosos da história do Brasil. A ocasião era a comemoração da data de 7 de setembro, o dia da independência do nosso país, e esse pronunciamento foi ao ar na noite de sábado, dia 6. Bom, por falar nas comemorações de 7 de setembro, antes de falar sobre o pronunciamento de Lula, eu preciso fazer uma comparação que, apesar de muito simples, mostrará o nível em que a militância política chegou no Brasil. Veja só essas manchetes, todas desse último domingo, dia 7. Na Globo, o título era o seguinte: ato com apoiadores de Bolsonaro na Paulista reuniu 42.200 pessoas, segundo metodologia da USP. Sim, aquela famosa contagem de público seletiva da USP. Outra manchete sobre essa mesma manifestação foi do Poder 360, que, com base na sua própria contagem, afirmou: ato pró-Bolsonaro reúne 48.800 pessoas na Paulista antes de semana decisiva no STF. Agora vamos a uma manchete sobre outro evento, o desfile oficial promovido pelo governo em Brasília. Manchete do portal Metrópolis: Planalto estima 45 mil pessoas em 7 de setembro na Esplanada. A contagem, nesse caso, não tem nada a ver com o Metrópolis. Essa estimativa foi feita pelo próprio governo Lula e consta na matéria publicada no site oficial do Planalto. Não está na manchete, mas está logo no primeiro parágrafo do texto. Muito bem, agora vamos às imagens. O que você está vendo na tela agora são imagens do ato da direita, realizado na Avenida Paulista nesse dia 7 de setembro de 2025. Esse público, segundo a USP, era de 42.200 pessoas e, segundo o Poder 360, era de 48.800 pessoas. O governo Lula afirma que uma quantidade de pessoas equivalente a essa esteve no desfile oficial em Brasília. Vamos então às imagens do desfile, que foi transmitido ao vivo pelo canal do próprio governo. Bom, em todo o trajeto percorrido pelo veículo que trazia Lula e Janja, seja nas imagens mais aproximadas ou nas tomadas aéreas, era nítido que não havia público. Havia apenas os integrantes das Forças Armadas, dos bombeiros, enfim, das instituições que eram obrigadas a estarem ali. O único lugar onde realmente havia público era nas arquibancadas, no local onde ocorreram as apresentações e que representava também o final do trajeto do carro que levou Lula e Janja. São nessas arquibancadas que aparecem na sua tela que, segundo o governo Lula, estavam cerca de 45 mil pessoas. Aliás, foi em uma dessas arquibancadas que foram registradas imagens de Janja, mais uma vez tentando chamar a atenção para si e conseguindo, só que de forma negativa. Enfim, o fato é que o governo Lula afirma que esse desfile tinha uma quantidade equivalente de pessoas à manifestação na Paulista. Mas não apenas isso, eu quero trazer aqui mais uma comparação. Lula é corintiano, não é mesmo? Pois bem, o estádio do Corinthians, que fica em Itaquera, na zona leste de São Paulo, tem capacidade de público de cerca de 49 mil pessoas. Aqui está uma imagem desse estádio quase lotado durante um jogo, ou seja, um público que deve ter ficado entre 45 e 49 mil pessoas. Para o corintiano Lula, as arquibancadas montadas em Brasília para o desfile oficial de 7 de setembro tinham a mesma quantidade de pessoas que o estádio do seu time, quase lotado. É esse governo que tem a cara de pau de fazer esse tipo de afirmação, que contabiliza e divulga muitos dos dados oficiais do nosso país. E ainda tem mais uma comparação muito simples que eu quero fazer. Em paralelo à manifestação realizada pela direita na Paulista neste domingo, políticos de esquerda organizaram um ato no mesmo dia, só que na Praça da República. Segundo uma matéria da Globo, com base em dados da USP, esse ato tinha 8,8 mil pessoas. Para ser justo, eu vou fazer uma comparação aqui entre imagens publicadas pela própria Globo dos dois atos distintos, para que você, espectador, faça seu próprio julgamento. Agora, vamos supor que essa contagem da USP estivesse absolutamente correta, que tivesse sido feita da forma mais honesta e isenta possível. Vem cá. Como é possível que o movimento que representa quem governa esse país, quem teve a maioria dos votos e hoje defende a suposta democracia, a suposta soberania, realize uma manifestação no mesmo dia e na mesma cidade que os seus adversários também organizaram, aqueles que perderam as eleições, e essa manifestação de quem venceu tem um público 4,8 vezes menor do que daqueles que perderam? Ninguém acha isso estranho.
Bom, por falar em governo, além do desfile oficial em Brasília, também é de praxe a realização de um pronunciamento oficial do presidente da República nessa data comemorativa. A fala em questão foi ao ar na noite do último sábado, véspera do dia 7. O primeiro ponto curioso do discurso de Lula foi a cansativa insistência na narrativa de defesa da soberania nacional. Desde que o governo dos Estados Unidos começou a cogitar a possibilidade de aplicar sanções ao nosso país ou a autoridades brasileiras específicas, o que acabou se concretizando posteriormente, o governo petista adotou essa narrativa de soberania que, por sinal, é completamente contraditória com a própria ideologia defendida por eles ao longo de décadas. Enfim, o fato é que nesse pronunciamento, que teve ao todo cerca de 5 minutos, Lula falou 9 vezes sobre soberania. É uma boa hora para a gente falar de soberania. E nossa soberania. Nos tornamos soberanos. A soberania pode parecer uma coisa muito distante. É um país soberano, esse país soberano e independente, mas nunca abriremos mão da nossa soberania. Defender nossa soberania. Como o discurso foi todo construído em cima dessa narrativa e ela é completamente contraditória com aquilo que Lula e o PT sempre fizeram na prática, naturalmente a hipocrisia ficaria escancarada. Eu separei aqui uma afirmação que é um exemplo claro disso. Olha só. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. No discurso, Lula prega um governo sem interferência estrangeira, mas na prática a história é bem diferente. Um exemplo recente disso é em relação à regulação das plataformas digitais. Quando esteve na China, em maio desse ano, ao tentar proteger Janja de um escândalo que havia vazado à imprensa, Lula acabou entregando o que pediu ao chinês Xi Jinping, líder de um dos regimes mais autoritários do mundo, para que mandasse um representante do seu partido para ajudar o governo Lula nessa questão de regulamentação. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. No início do mês seguinte, em um evento em Brasília, ele confirmou a vinda desse representante da ditadura chinesa ao Brasil. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação. Pois é, a soberania nacional de Lula e do PT é muito seletiva. Só vale para questões em que a interferência estrangeira seja prejudicial aos seus planos. Quando se trata de pautas defendidas pelo partido, eles fazem questão de procurar as maiores referências do mundo, como nesse caso, o regime ditatorial da China. E foi justamente ao defender essa regulação das redes que Lula apareceu com outra narrativa absolutamente mentirosa neste pronunciamento. Zelamos pelo cumprimento da nossa Constituição, que estabelece a independência entre os 3 poderes. Isso significa que o presidente do Brasil não pode interferir nas decisões da justiça brasileira, ao contrário do que quer impor ao nosso país. Mais uma vez, a prática é muito diferente da teoria. Para entender esse caso, basta pegarmos o julgamento que está em andamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O principal rival político de Lula, atualmente, está sendo julgado por uma suposta tentativa de golpe. Lula indicou André Rodrigues, um militante da sua confiança, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, a corporação que realizou as investigações. Lula indicou também um militante da sua confiança, Paulo Gonet, para chefiar a Procuradoria-Geral da República e, consequentemente, ser o responsável por fazer a denúncia nesse caso. Lula indicou também 3 dos 5 ministros que fazem esse julgamento na primeira turma do STF. Dos outros 2 restantes, um foi indicado por Dilma Rousseff, companheira de partido de Lula, e o outro é Alexandre de Moraes. Resumindo, todas as etapas desse processo foram comandadas por indicados de Lula. Na teoria, o presidente da República não deveria interferir nas decisões da justiça, mas, na prática, Lula interfere diretamente. A data de ontem marcou mais um aniversário da independência do Brasil como nação. Mas, infelizmente, representou também mais um aniversário do sonho de grande parte do povo brasileiro de ver esse país completamente independente do PT.